Criei uma jornada super personalizada para você, passo a passo, para você entender aí de semana a semana o que você vai ter que aprender, quais os temas mais importantes para você conseguir criar agentes de IA. Esse plano de ação ele consiste em 5 semanas, já está tudo organizado aqui para você não perder tempo aí perdido procurando o que você tem que aprender. Depois que você assistir esse vídeo, vai ficar 100% claro para você qual que é a jornada e o caminho para você virar um gestor de agente de IA, criar aí o seu primeiro agente e conseguir monetizar com isso. E seja muito bem-vindo ao canal lá no Curso Startup. Meu nome é Matheus Castelo e esse vídeo aqui deu bastante trabalho para organizar e criar esse material. Então tudo o que eu peço em troca é que você comente aqui embaixo algo sobre o vídeo, se você gostou, o que você aprendeu. Então esse comentário vai ajudar a gente a crescer o nosso canal e trazer mais conteúdo de qualidade para você. Então, combinado? E antes de a gente entrar na jornada, a gente tem que alinhar alguns pontos sobre IA e o que significa IA generativa e IA preditiva, que eu vejo muita gente se confundindo. Dentro do mundo de inteligência artificial, a gente tem as teorias e os métodos para criar a máquina que pensam em agir como os humanos. Então, a área de IA ela abrange várias e várias metodologias e vários estudos. Dentro de IA, a gente tem Machine Learning, que é a habilidade da máquina em aprender com os dados. Então a gente também tem várias metodologias e vários estudos a respeito de Machine Learning. E dentro de Machine Learning a gente tem uma dessas metodologias que é o Deep Learning, que utiliza as redes neurais para aprendizado, que é como se fosse uma imitação do cérebro. E dentro de Deep Learning a gente vai ter a IA generativa. Então a IA generativa é a geração de conteúdo em diferentes formatos com base no aprendizado de dados existentes. E por que eu estou falando isso? Para você conseguir se ambientar em o que a gente está em IA generativa e também a diferença de IA preditiva, que eu vejo muita gente aí se confundindo. Você já vai entender por que esse assunto é tão importante. E sobre esse ponto tem 2 pontos importantes. Nós vamos ter a IA preditiva e a generativa, tá? IA preditiva a gente vai utilizar aí uma ampla gama de dados para conseguir classificar modelos. A gente vai ser treinado com conjunto de dados e vai ser aprendido com base naqueles dados. A partir daí a gente vai conseguir tomar decisões, que é diferente da IA generativa, tá? A IA generativa ela vai gerar novos dados a partir aí de um modelo treinado. Então ela vai conseguir criar conteúdo. Uma vai servir para a gente conseguir, por exemplo, fazer sistemas de classificação. A gente consegue fazer sistemas de sugestão, como é, por exemplo, está lá no Mercado Livre, na Amazon, e o sistema consegue sugerir para você o que você vai comprar. Isso é puro IA. Então ele está sugerindo qual que é a sua intenção de compra com base no seu histórico que você já comprou, de páginas que você viu. Isso também é IA, mas é uma IA aí focada em IA para predizer, tentar entender o que você vai comprar. A IA generativa não, ela cria novos dados, que é os Large Language Model que a gente vê tanto aqui. Então por que é tão importante você entender essa diferença? Porque algumas pessoas confundem muito. Se você quer seguir pelo lado da IA generativa, você vai ter que estudar aí um caminho mais técnico. Então, por exemplo, ir pelo caminho lá de cientista de dados, de engenheiro de dados. Então é bom você aprender Python, bom aprender SQL e outras linguagens. É um caminho mais técnico. Eu já trabalhei aí alguns anos atrás como cientista de dados e é legal demais. Mas o que a gente quer falar aqui é em relação à IA generativa, tá? E a generativa tem a ver aí com as LLMs, que são os Large Language Model, né? O GPT da OpenAI, o Gemini, o Claude, o Grok. E a gente ganha muito poder de criação de agentes, poder de criação de SaaS, de novos negócios com a IA generativa, que ela vai criar novos dados, vai criar novos negócios, tá? Para essa parte aqui, a gente não vai precisar aprender a programar. É claro que é muito bom se você sabe código, mas você não precisa ir para um caminho mais técnico, tá? Mas caso você queira fazer a parte de IA preditiva, aí já é um caminho mais técnico. Então, esse vídeo aqui eu vou focar na IA generativa e como você pode aí aprender a criar agentes. E daí vem o segundo ponto muito importante que eu vejo a galera me perguntando demais e vejo também vários outros canais falando que precisa aprender a programar, mas eu vou deixar aí e vou desmitificar esse mito. Vamos ver, precisa aprender a programar para criar agentes de IA? Se a gente colocar num eixo, a gente vai ter 2 grandes esferas, né? Temos aqui a esfera do mundo do código e temos a esfera do mundo no code. A ambos os lados vão ter prós e contras, tá? E ambos os lados vão ter diversos tipos de projeto, onde é melhor fazer com no code ou é melhor fazer com código, tá? Por exemplo, aqui no lado de no code, a gente consegue ter alguns
pontos bons e os pontos ruins, né? O melhor ponto é o ponto da agilidade. A gente consegue ir muito mais rápido, a gente consegue aprender rápido, testar rápido e criar aí projetos muito rápidos e também projetos eficientes, tá? Porém, a gente vai ter menor personalização, então às vezes a gente não vai conseguir personalizar o nosso projeto exatamente do jeito que a gente quer. Vai ter também maiores custos, então quanto mais você quiser ferramentas prontas, você vai ter maior custo, mas você tem muita agilidade na aplicação, que é o que a gente gosta, que é agilidade para testar rápido, criar rápido e conseguir fazer o nosso projeto. Beleza, do outro lado, do mundo do código, a gente tem pontos prós e contras também, né? Temos uma maior personalização do controle, então se você quer ter um projeto que você tem controle de cada detalhe, é legal você ter uma equipe de devs para conseguir gerar esse projeto, tá? Então se o projeto já é muito grande, é legal você ter total controle sobre cada detalhe. Então você vai lá e coloca uma equipe de devs para conseguir ter maior personalização e controle do seu projeto. Também, né, aqui, se você já sabe código, você realmente já é uma pessoa mais técnica, aí é legal seguir porque você vai gastar menos. É claro, se você for terceirizar e for contratar um desenvolvedor ou uma agência de software house, aí sim você vai gastar muito. Aí aqui acaba sendo um ponto aí de atenção, hein, porque é muito caro criar software aqui no mundo de código. Mas se você já sabe, é interessante, porque você não vai precisar gastar. E além disso, você tem aí uma falta de agilidade para aplicação, né? Então, o cara que é programador, ele consegue criar muito rápido às vezes, mas se você não sabe de código, você é um iniciante e você quer colocar uma ideia de negócio, criar um agente, é muito devagar para você aprender a programar, vai demorar aí meses ou anos. Então, não é necessário, mas são dois pontos aqui que a gente tem do mundo do código e do mundo no code, tá? Aqui, se a gente for aqui pelo lado do mundo do código, do mundo no code, a gente tem algumas ferramentas que facilitam isso de criar os agentes de IA, né? Então, coloquei algumas ferramentas aqui do mercado que a gente consegue criar de uma forma bem fácil os agentes de IA, só que a gente acaba tendo aí uma menor personalização e controle e acaba tendo aí um maior custo, né? Já que a gente quer um negócio muito rápido, a gente paga uma mensalidade e às vezes pode acabar sendo um pouco mais caro. Por outro lado, se você quer maior personalização e controle, e quer ir para o lado de código, aí tem outras formas aqui, né? Que tem o LangChain, tem o Query e tem aqui a parte da linguagem Python que seria interessante você aprender. Então, se você quer ir para esse lado de realmente fazer grandes projetos personalizados com código, aí sim você pode aprender aí Python e começar a colocar aí mão na massa. Mas um ponto importante é que pode demorar bastante para você conseguir masterizar a parte de código e também criar seu primeiro agente, porque não é fácil. Beleza, mas tem um ponto aqui que a gente gosta bastante, que é o equilíbrio entre esses dois mundos, essas duas esferas, que é criar agentes de IA com N8N. Então, N8N também ele é no code, mas a gente consegue ter uma alta personalização e um alto controle do projeto. Ele também é open source, então a gente consegue pegar a possibilidade do N8N e hospedar na nossa própria hospedagem. Então, a gente consegue ter maior controle ainda. Se você quiser ir colocar código, também o N8N aceita Python e aceita JavaScript aí para os amantes de programação. Mas a gente gosta do N8N porque ele acaba sendo um bom equilíbrio entre essa esfera aí do mundo de no-code e a esfera do mundo de código. A gente consegue juntar o melhor dos dois mundos. Então o primeiro ponto é você focar em N8N e se você quer saber se precisa aprender a programar, não precisa, você consegue aí sair do zero. Mas os fundamentos são muito importantes. Agora que você já entendeu qual que é a diferença de IA generativa, você já entendeu também sobre o N8N, o mundo de código e o mundo no code, vamos ver qual que vai ser a jornada, os pontos para você precisar aprender para conseguir criar o seu agente de IA e conseguir virar um gestor de agente de IA. Bora aqui na jornada. Beleza, o primeiro ponto que é muito importante, que eu vejo a maioria da galera errando feio, é sair fazendo sem entender os fundamentos, tá? Aí você vai ter muito retrabalho e vai ter dor de cabeça. Então, você tem que aprender os fundamentos essenciais. E aqui tem algumas partes importantes, né? O que é legal você ver aqui dessa área? É legal você entender os fundamentos de automações, entender os fundamentos de APIs, webhooks, entender aqui também a documentação API, como é que funciona a API, como é que funciona a comunicação JSON, entender aqui quais são as melhores ferramentas de criação de automação e de agentes, entender também como que funciona banco vetorial e ferramentas para a gente criar os nossos bancos vetoriais, entender muito bem sobre engenharia de prompts, aqui é uma das coisas mais importantes para você criar aí agentes robustos, entender o básico de arquitetura de sistemas, então onde que vai ser a sua interface, onde que vai ser o seu front-end, onde vai ser seu back-end, quais ferramentas você vai integrar, o que vai rodar todo dia, como que a informação vai passar de um lado para o outro. Então você tem que entender o básico,
que é uma arquitetura de sistemas. E também a arquitetura de agente de IA. Então a gente tem vários vídeos aqui no canal que a gente fala sobre os detalhes que tem que ter um agente de IA. Esses daqui é o fundamento essenciais, é o mínimo do mínimo para você conseguir aprender a criar o seu agente de IA. Beleza, depois disso, você pode focar em uma semana nesses estudos e daí você pode ir para a semana 2. A semana 2 a gente vai aprender sobre automações e agentes no N8N. Aqui é muito interessante que você consegue explorar toda a parte do N8N. Então explorar os gatilhos, explorar os principais nodes e as automações, um node do AI Agent, a parte aqui de integrações API no WhatsApp ou no Instagram, em outros serviços e também fazer pelo menos um projeto prático. A gente tem um curso gratuito de N8N aqui, ó, que tá irado demais, tem mais de 200 mil views e a galera elogia muito. Então eu recomendo você começar também pelo nosso curso aqui do canal. Depois disso, você vai para a semana 2. Na semana 2 você vai estudar sobre automações de agente de IA e aí na semana 3 você vai estudar sobre como criar aí um agente que ele consiga consultar documentos personalizados. Então, como que você pega um PDF, como é que você pega uma planilha, como é que você pega aí qualquer outro tipo de documento, cria um banco vetorial e consegue fazer com que o seu agente ele leia esse banco vetorial para ele responder com base naquilo. Isso daí é muito útil e praticamente aí todos os negócios precisam que o agente vá ver, né, dados personalizados. Então aqui você tem que entender aqui como criar banco vetorial com PDF, planilha e arquivos. As melhores ferramentas de banco vetorial, a gente tem o Supabase, a gente tem o Pinecone, por exemplo. Como que a gente integra o agente ao banco vetorial? E é muito importante que você faça um projeto prático. Então, sempre você tem que unir a teoria com a prática. Show demais. Além disso, depois, na semana 4, qual que vai ser a sua meta? Vai ser aprender agora Tools e MCP. Então, para quem não sabe o que é Tools e MCP, é como que um agente ele vai conseguir se conectar com outros serviços. Se você quer que o seu agente ele se conecte com o Calendar, ele vai ter que integrar via Tool. Se você quer que o seu agente ele se conecte com o seu banco de dados, com o seu RP, com o seu CRM, ele vai ter que fazer uma integração via Tool. E no MCP é a forma da gente organizar e padronizar essas chamadas. Então aqui é muito importante que você aprenda como fazer o seu agente com Tools ou Function, que a gente chama, né, Function Calling. Agentes com MCP também é importante e é muito importante que você faça um projeto prático, tá? Então pega um agente que consiga ter tools e tenha aí a parte prática. Show demais! E no final aqui temos a semana 5 que você vai aprender a parte de como criar um agente conversacional. Então aqui no curso Startup a gente gosta muito de ensinar como você cria um agente que ele vai se conectar com o WhatsApp, um agente que vai se conectar com o Instagram, para ser um agente conversacional. Então, um agente conversacional, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que entender texto, vai ter que entender áudio, vai ter que entender imagem, arquivos. O agente vai ter que entender mensagens picadas, vai ter que responder aí de uma forma humanizada, então responder em partes ali na mensagem. O agente vai ter que conseguir ser desligado para atendimento humano e também um agente vai ter que registrar as informações dos leads, tá? Então, todo lead que chegar vai ter que ser registrado. E também um projeto prático. Então, depois que você masterizou o N8N, masterizou o RAG, masterizou o Tools, você vai lá criar agentes conversacionais que são muito úteis no dia a dia. Por fim, na última semana, a gente vai afiar o machado, ou seja, você vai se aprofundar em temas um pouco mais avançados, tá? Que são eles. Modelagem de dados, então você tem que aprender a criar não só agentes de IA, mas também projetos completos, sistemas, tabelas que se conectem. Para isso você tem que entender modelagem de dados. A IA vai ser a sua grande amiga para ajudar nessa modelagem, mas você tem que entender o básico para entender o que está acontecendo, né? Além disso, temas sobre infra e hospedagem, então como subir uma infra lá para o N8N, como criar multi-agentes e também muito interessante como criar interfaces. Então você já criou o agente lá que ele vai responder no WhatsApp. E agora, como que você cria uma plataforma, um dashboard que consiga mostrar, né, o número de atendimentos, o número de vendas, criar realmente uma plataforma, um app para o cliente. Isso daí gera muito valor e com certeza as pessoas vão te pagar muito caro. Esses são só alguns temas, mas a gente tem aí dezenas de temas importantes para afiar o machado, mas coloquei aqui os principais. A partir daí, depois que você já ficou há 5 semanas estudando, você vai ter um bom conhecimento e aí a ideia é você ir para o mundo real, então conseguir projetos do mundo real. Então eu recomendo você pegar projetos aí que sejam projetos de familiares, cria um agente para um negócio familiar, tenta vender um agente para algum contato que você tem
e foca em pelo menos 3 projetos do mundo real. Então aqui tem o projeto do mundo real 1, o projeto do mundo real 2 e o 3. Dessa forma você vai unindo muito bem a prática com a teoria e vai juntando para conseguir aprender aí de uma forma mais rápida possível para conseguir realmente virar, ser oficializado como um gestor de agente de IA. Esse seria o grande caminho. Toda essa jornada ela é bem importante que você siga passo a passo e que você não pule ela. Se você sair fazendo aqui e pular para coisas da semana 5, você não vai entender os fundamentos, não vai entender o que está acontecendo. Então vai com calma, vai aprendendo, pega a teoria, pega os fundamentos, faz um pouco da prática, vai lá, volta para a teoria e volta para a prática. E aqui eu coloquei alguns pontos essenciais para o seu aprendizado acelerado. E o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é mescle a teoria com a prática. Então aqui, para você aprender o mais rápido possível, você vai entender os fundamentos e já vai criar lá um agente. Vai entender o que é RAG, cria um agente que usa RAG. Vai entender o que é Tools, cria um agente que usa Tools. Vai conseguir fazer essa variação e dessa forma você aprender muito mais rápido. Confia em mim. Se não aprender, pode ir lá me xingar depois aqui nas redes sociais, mas essa é a melhor forma. Segundo ponto muito importante aqui de fundamentos para você aprender de forma acelerada, cara, a frustração faz parte da jornada. E se você é um dev que cria automações e agentes, lembra, você sempre vai ter que resolver bug, sempre vai ter que resolver algum problema. Enquanto você sentir que está confuso, sentir que está frustrado, lembra que essa daí é a primeira etapa do aprendizado. Então isso daí me ajuda demais, nossa, quando eu estou aprendendo algo e não está dando certo, não estou entendendo nada. Quando você vê que você não está entendendo nada, você está no caminho certo, porque essa é a primeira etapa do aprendizado, é a confusão. Então você fala, o que é isso? Deixa eu pensar, vou tentar resolver. Então, a partir daí, você vê que você está aprendendo isso, daí motiva pra caramba que você consegue aí seguir o caminho e depois vai te abrindo portas. Show demais. E um outro ponto essencial aqui também é fazer parte de comunidades. Então esteja perto de pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Isso é muito importante, porque aí você consegue aí suporte para as dúvidas, você consegue trocar ideias, você consegue ensinar outras pessoas e aí você evolui muito mais rápido, ainda mais você consegue projetos, financeiros para conseguir monetizar com a sua habilidade, que é o último ponto aqui, monetizar o seu conhecimento. Então, quanto mais rápido possível você conseguir aí fazer projetos do mundo real e fazer com que as pessoas paguem pelo seu projeto, você vai estar resolvendo problemas reais e as pessoas vão querer te dar dinheiro por isso. E aí que você vai criar agentes realmente funcionais. Isso é muito importante e essência para a nossa jornada aqui para desenvolvimento do seu agente de IA, tá? E se você é aluno da formação aqui da NoCode Startup, a gente tem um material que organiza tudo isso em um plano de ação de 30 dias. E nesse material a gente tem tudo aqui detalhado, como você pode seguir para aprender esses conceitos. E aqui também a gente tem esse plano de ação, onde a gente tem os cards para você conseguir aprender. Então a gente divide aqui exatamente quantas horas, por que você vai aprender tal tópico, quais são os conceitos que você vai aprender, aonde que estão as aulas dentro da nossa formação. E aqui tem alguns pontos para você escrever, comentários e dando check aqui em coisas que você vai aprender. Então aqui a gente já pensou em um plano de ação de 30 dias, onde tem fundamentos, engenharia de prompt, automações end-to-end, agente que interage com APIs, agente que acessa PDF documentos, fazer o seu agente humanizado, fazer a modelagem, APIs e infraestrutura complementar e desafio aqui final para você conseguir vender o seu agente de IA ali para o seu primeiro cliente, onde tem aqui um checklist de semana a semana para você conseguir criar aí esse plano de ação, tá? Então a gente tem aqui esse checklist completo e se você não é aluno, eu recomendo aí você conhecer a nossa formação, onde a gente ensina do zero tudo sobre agentes de IA. Então você aprende aqui todos os fundamentos, aprende aqui tudo como mexer no end-to-end do zero ao avançado, cria end-to-end com WhatsApp, integra, domina end-to-end, tools, APIs e MCP, domina também como criar banco de dados com RAG, domina multi-agentes e também aqui a parte de como criar qualquer tipo de agente num template mestre. Então a gente ensina um template mestre para você conseguir criar seu agente e a gente conecta ele no Instagram, no WhatsApp e no Telegram. Você vai conseguir criar esse template mestre. Só para mostrar aqui, a gente tem esse nosso super template, onde o seu agente consegue aí entender texto, áudio, imagem, PDF. O seu agente consegue responder também com mensagens fracionadas, entender mensagens fracionadas. O seu agente consegue parar quando vem a pessoa quer falar com o humano, o seu agente para de responder para ter essa pausa para o humano. Então esse template aqui todo, ele é ensinado lá dentro da formação, passo a passo, para você se organizar e conseguir entregar isso para o seu cliente.
E além disso, depois temos alguns cases que você faz do zero, né? Case de agente de IA, vendedor de carrinho, case de agendamento, case de suporte, case de SDR com follow-up. E aqui também tem toda a parte de infraestrutura para você conseguir fazer hospedagem. E também aqui Supabase, outros assuntos importantes. E também como você consegue monetizar o seu conhecimento vendendo agente de IA. Então, como é que você faz isso? Para conseguir vender caro, criar sua agente de IA e conseguir ter contratos aí mais caros. Todas essas aulas estão em conjunto lá com a comunidade e também com a No Code Match, que você consegue aqui se cadastrar no maior marketplace do Brasil para devs e IAs no Code. Dessa forma você consegue acessar vagas, oportunidades que são postadas aí todo dia e conseguir monetizar o seu conhecimento. Então você tem acesso às aulas, à comunidade e também a forma de postar o seu projeto ou de acessar esses projetos para conseguir ganhar uma grana com isso. Geralmente tem aqui uma oportunidade por dia, você consegue uma vaga de emprego aí de gestão de IA muito rápido, estando aqui na plataforma. Espero que você tenha curtido esse vídeo, fico muito feliz se eu te ajudei. Comenta aqui embaixo se gostou e te vejo no próximo vídeo. Valeu!